Nós teremos hoje um assunto muito importante, recebendo a doutora Cláudia Kerber, especialista em diagnóstico de mormo, uma doença que atinge cavalos, asininos também ou não? Asininos e muares também. Também em maior intensidade ou não? Os asininos e muares, eles são bem mais sensíveis que os cavalos, o que torna para a gente um problema muito sério, porque os cavalos, por serem mais resistentes, podem se tornar portadores crônicos e manter a doença por mais tempo, difundindo assim para outros animais. Ok, doutora Cláudia. Boa tarde, obrigado pela presença e vamos falar então do mormo. Isso. O que é o mormo? Como ele surgiu? De onde ele veio? Qual a origem? Então, a origem dele é europeia. Na verdade, o mormo, ele foi o principal problema de saúde pública no final do século XIX e começo do século XX, tanto na Europa como no Brasil. Por quê? Ele atinge humanos também? Também atinge humanos. E ele veio através de cavalos importados, se estabeleceu no Brasil e ele se estabeleceu, naquela época, havia muita atração animal. A companhia de bondes, por exemplo, o exército tinha uma grande quantidade de animais confinados e isso favorecia, então, a proliferação da bactéria e favorecia também a infecção em humanos. Aí, mais ou menos em 1898, veio o Dr. Adolfo Lutz para o Brasil. Foi o primeiro a diagnosticar e a isolar a bactéria no Brasil, confirmando, então, que se tratava realmente de mormo. E a partir daí, com a substituição da tração animal pela tração mecânica, o mormo foi desaparecendo. E aí foi ficando menos frequente, até o momento em que, em 1969, na região de São Lourenço da Mata, que hoje é a região metropolitana do Recife, foi a notificação do último foco. E a partir de então não teve mais notificação. Então o Ministério considerou que a doença estava extinta por 30 anos. Isso por 30 anos. Permaneceu por 30 anos. Quando reapareceram os casos de mormo? Na verdade, eles não reapareceram. Isso é uma dúvida importante, porque eles permaneceram, as pessoas, os veterinários que trabalham na zona da mata nordestina, principalmente Alagoas e Pernambuco, davam conta da morte de 200, 300, 400 animais de uma vez. Qual era a realidade? Então, a questão o mormo sendo considerado extinto, eles achavam que era um garrotilho atípico. Era assim que eles chamavam, ou catarro de burro. A realidade do local é uma região canavieira, de encostas acentuadas, de difícil mecanização e por causa também do calor e da umidade, é um ambiente adequado para a bactéria. E essa é a região típica, onde o mormo acontece. Isso. E os animais eles são usados para tração e transporte mesmo. Exatamente, subindo e descendo as encostas. Essa região é no Nordeste brasileiro? Zona da Mata, nordestina. Tá. Então, esse foco permaneceu aí intocado, digamos assim. Bom, quer dizer, quando se descobriu que os números que apontados não eram a realidade, tomou-se uma providência. O que é que foi feito, doutora? Então, na época da primeira notificação, nessa época mais moderna, digamos assim, isso foi em 1999. Foi notificada a Organização Internacional de Epizootias, o que foi, diante disso, uma série de medidas foram tomadas, principalmente no sentido da restrição do trânsito. Na verdade, o que se queria era localizar bem o foco. Deixar o foco. Houve um problema sério do ponto de vista de transporte internacional de equinos, então o Brasil reagiu propondo para a comunidade internacional, se é que a gente pode falar assim, uma regionalização. Quer dizer, olha, nesse lugar nós temos o mormo. Ou seja, animais daqui ficam restritos aqui, não saem daqui. Onde a indústria equina é mais forte, ou era mais forte, então você não tinha o problema. E isso foi aceito. Então, com as barreiras sanitárias exigindo o exame negativo de mormo nas regiões que são foco e com as barreiras sanitárias nas estradas, pretendia-se então manter o mormo lá. Esse objetivo foi conseguido? Então, não foi conseguido e há um novo evento importante, recente, que é a questão da popularidade da vaquejada e da argolinha. Cada vez mais, inclusive no Sudeste e no Sul. Sim. A tal ponto que hoje a indústria do quarto de milha no Nordeste é uma potência, né? Eu não sei números exatos, mas aparentemente ela chega a ser maior do que a indústria no Sudeste. Sim. Então, esse mormo que estava naquelas regiões ali, ele acabou sendo irradiado para todo o norte do país. Quase todos os estados do Nordeste e do Norte têm hoje o mormo. Já tem casos comprovados. Tem casos comprovados e não são mais considerados estados livres. O mormo não tem cura, ele leva o animal a óbito. Leva. E se atinge o humano também. Então, não é assim uma coisa para todo mundo ficar com medo do seu cavalo e olhar com maus olhos. Não é assim que acontece. Mas sim, havia muitas mortes nessa época que eu falei
falei que era um problema de saúde pública, havia muitas mortes em seres humanos. E o que é que ele causa no animal? Você trouxe até umas imagens aqui que a gente vai mostrar. Eu trouxe umas imagens. Essa aqui. Essa imagem que vocês estão vendo agora é uma imagem de uma úlcera. Essa manifestação, essa forma de manifestação da doença é a manifestação nasal. A bactéria vai formando colônias e vai necrosando o tecido do septo nasal, formando essas úlceras que depois cicatrizam. E elas vão se juntando uma nas outras, formando o que a gente chama de cicatrizes estrelares. E nós, veterinários, dizemos que isso é patognomônico, quer dizer, só acontece no mormo. Uma outra imagem aqui também que nós vamos mostrar. Então, essa é uma outra forma de manifestação da doença, é a manifestação cutânea. A gente pode ver esses nódulos subcutâneos, eles estão debaixo da pele, são bem visíveis e eles podem abrir e estourar também. Todo o material que sai desses nódulos é um material infectante, tome cuidado. E uma outra imagem aqui que também mostra uma ulceração. Então, essa imagem também mostra uma ulceração e você pode ver também diversos nódulos na perna do animal, são onde se localizam os linfonodos e eles vão se juntando uns nos outros, formando o que a gente chama de rosário, né? Vários pontinhos assim seguindo o trajeto aí dos linfonodos. A partir do momento que a bactéria se instala no animal, o óbito chega com quanto tempo? É muito variável. Nos muares e nos asininos, ela pode vir bem rápido, questão de dias, mas os equinos costumam ser mais resistentes, a não ser que sejam submetidos a alguma situação de muito estresse. O animal com mormo pode ser tratado ou ele vai para descarte? Olha, ele não pode, não deve ser tratado e também não vai para descarte. Ele deve ir para o sacrifício imediato. Mesmo. As autoridades sanitárias devem imediatamente ser acionadas por ser um problema de saúde pública e por ser uma zoonose, passa por ser humano e também pelo risco de você ter de alastramento. Então, vai para sacrifício mesmo. Tem que ser não vai para descarte nem para tratamento. Tratamento ele não é indicado porque o animal não vai curar e pode se tornar um portador crônico e manter a doença transmitindo para outros. Quais são as providências que os órgãos de saúde tomam com relação ao mormo? Guias de transporte? Você trouxe um material para a gente mostrar. O que quem tem cavalo tem que fazer para... Olha, gente, isso com o máximo de cuidado? Faz muitos anos, né? Nós estamos nessa batalha aí há muitos anos. Eu fiz um ciclo de palestras em 2002. Isso foi em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Isso. Trazendo especialistas e divulgando esse problema para que as pessoas exijam o exame negativo de mormo para todos os animais que vêm de regiões onde há focos. Hoje o estado de São Paulo é considerado uma região que tem alguns casos, né? Ainda não é considerado uma região foco, mas o que é importante é que se a gente não cuidar do trânsito, se a gente não controlar os animais que entram nas nossas propriedades, o mormo vai entrar, porque ele vem em animais saudáveis, não vem em animal de carroceiro. Depauperado. Não é. É animal saudável. Vem aparentemente sadio. E o que a gente tem que coletar, então, é o sangue no tubinho sem anticoagulante, né? O tubinho que a gente chama de tampa vermelha, né? O tubo de coleta de sangue a vácuo de tampa vermelha. E aí você mandando isso para o laboratório, junto com aquela resenha que foi mostrada agora há pouco, assinada pelo veterinário, o laboratório processa rapidamente. Se der positivo no laboratório, o laboratório notifica as autoridades. Independente disso, se você tem alguma suspeita, o seu animal tem alguma sintomatologia, você notifica as autoridades também. Ok. Quer dizer, em caso de suspeita, faça esse exame e preventivamente também recebendo animais de outras regiões. Sempre exija o exame negativo de mormo da mesma forma como se faz com a anemia. É por isso que a anemia infecciosa equina é hoje controlada. É o mesmo caminho. Ok, doutora Cláudia Kerber, muito obrigado pela presença. Deixa um telefone e um endereço eletrônico para quem quiser mais informações. Então, o telefone do Laboratório Paddock, a gente realiza exames de mormo aí há mais de 20 anos. O telefone é 11 de São Paulo, o código. Telefone 3031 5543. E você pode também acessar o site do Laboratório Paddock, www.laboratoriopaddock, com 2 Ds e CK no final, .com.br. Muito obrigado, doutora Cláudia Kerber, e até breve.